Bom dia, irmãos. Seu pastor está tomando muito risco para me falar, porque faz anos que eu não preguei em português. Nós saímos do Brasil em 1993, antes que muitos de vocês nasceram. Mas, pelo poder do Senhor e a tua graça, eu quero te entregar a palavra que Ele me deu. Eu espero que isso vai te ajudar na sua vida e na tua chamada. Eu quero encorajar a igreja, seu pastor, a sua liderança e cada membro desta igreja de cultivar discípulos de Jesus que temem a Deus e glorificam seu nome. Por muitos anos, nossa organização sem fins lucrativos era só de cultivar discípulos. Mas quando eu estava lendo no livro de Apocalipse, isso não é suficiente. Preciso de discípulos que também temem a Deus e querem glorificar o seu nome. Então, por isso, eu quero te ajudar nessa manhã, nesse pensamento, porque nós lembramos que Jesus nos deu o seu mandamento final em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinam esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim do tempo. Para encorajar os irmãos, qual seria necessário para essa igreja plantar outras igrejas e fazer discípulos que temem a Deus e glorificam seu nome? Entre os povos menos alcançados, qual seria necessário? Às vezes nós ficamos tão preocupados com nosso dia em dia que esquecemos aquele povo que é menos alcançados. Quais oportunidades existem aqui? Por exemplo, existem profissionais que podem usar suas habilidades e experiências para trabalhar entre os povos menos alcançados. Eu quero te contar uma história de um casal cubano. 2 anos atrás eu visitei a ilha de Cubana e uma igreja, o pastor estava orando para o Senhor se levantar um casal da sua igreja para ir para as pessoas menos alcançadas. Ele estava orando, a igreja estava orando e Deus honrou a sua oração. Não como o pastor estava pensando, porque o Senhor chamou a sua filha e o seu sogro, genro, obrigado. Eles estavam, e eu tive o privilégio de orar para este casal, um casal jovem. Ele estava, durante essa conferência, estava administrando na área de música. Eu notei, puxa, é uma coisa diferente desse casal. E só no fim descobri, na próxima semana, eles estavam indo para a África. Mas a coisa diferente é, eles só compraram uma passagem à ida, porque tem nenhuma chance para eles voltarem. Existe uma pessoa aqui que Deus está chamando para ir aos povos menos alcançados, quem sabe? Ou dos empresários que podem usar seus negócios para levar o Evangelho aos menos alcançados. Existem algumas pessoas aqui hoje que poderiam considerar isso. Ou como você pode viver a sua vida de tal maneira que teme a Deus e glorifique em seu nome. Nosso texto de hoje encontra no livro de Mateus, capítulo 13,
versículos 1 a 23. Mateus 13 é o parábola que muitos de vocês conhecem. Vocês lembram que quando Jesus começou seu ministério, lemos a palavra de Deus que diz em Mateus 4, Jesus veio ensinando nas sinagogas, anunciando ou pregando as boas novas do reino, pregando o evangelho e curando todo tipo de enfermidade e doença. Mas por que ele usou parábolas? Ele contou isso neste texto que nós vamos ler. E os discípulos perguntaram ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois aos que têm, mais lhes será dado, e terá uma grande quantia. Mas do que tem, nada tem, até o que tem lhe será tirado. Colossenses 2, capítulos 6 e 7 diz: e agora, assim como aceitarão Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele dessas raízes e sobre ele edificam sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinado, e vocês transbordarão de gratidão. Nós vemos que quando Jesus veio, ele essencialmente diz para esquecermos o que pensavam e sabiam sobre Deus. Porque ninguém conhece a Pai, exceto do Filho, aquele que quem a Filho quiser revelá-lo. E crucial ter essa ideia na mente ao estudarmos a palavra. Para dizer de outra maneira, não vamos entender Deus ou sua palavra sendo inteligentes, espertos ou eruditos, ou mesmo estudando muito. Porque a interação de Deus conosco por meio da sua palavra é uma questão pessoal. Depende da condição dos nossos corações, nossas mentes e nossas vidas. Então nós vemos o texto, capítulo 13, versículo 1. Eu estou lendo da nova versão transformadora, para não confundir o sotaque com a palavra. Então, por isso, talvez não está familiar com essa tradução. Mas a palavra diz: mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco, sentou-se, ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saía para semear. Enquanto ele espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram no solo roxo, e não havia muita terra. Germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outros caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60, até que 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Versículo 18. Agora,
ouça a explicação, a parábola, sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arrancou a semente que foi lançada no seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tinha raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ele é sufocado pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60, até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. São 4 tipos de solo. Solo à beira do caminho. É um caminho duro. Existem alguns corações que permanecem duros e eles não recebem a semente da palavra de Deus. Mas é a nossa responsabilidade de continuar semeando, porque nunca sabe quando Deus vai abrir aquele coração que é tão duro para receber a tua mensagem. Segundo tipo de solo é solo rochoso. Não havia muita terra, então não cresceu. A palavra não produziu, não foi possível. No terceiro, solo com espinhos. Esse é enganoso, porque teve muita terra, terra boa, e a semente caía e cresceu, mas eram corruptos, eram ensinamentos falsos, é um resultado do pecado que entrou no mundo em Gênesis capítulo 3. E sufocaram isso. Ele podia crescer porque a terra foi muito fértil, muita terra. Não como o solo rochoso, mas o solo com os espinhos tem que lutar contra corrupção, ensinamentos falsos para ele produzir. Mas no quarto lugar é o solo fértil, prontos para receber as sementes. O que significa as sementes? Versículo 19 diz que a palavra de Deus diz, é a mensagem sobre o reino. No grego a palavra é logo, a mesma palavra usada em João capítulo 1. No princípio, aquela que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. É a mesma palavra. A palavra de Deus é uma semente. É tudo que precisamos está na semente. Quando eu saí com o pastor da igreja em Brasília, era uma congregação que se tornou igreja. Era o primeiro pastor. O povo ficou muito apavorado. O que nós fizemos errado? Por que o pastor está saindo? E teve muitas dificuldades de entender por que estamos voltando para os Estados Unidos. Mas ele me deu essas sementes. Ele diz que é semente de mostarda. Eu não sei. Mas eu conto que é mostarda. Mas não tem a ver, não sei. Mas uma coisa que poderia ser feito, pega essa semente, põe na terra, dá um pouquinho de água, ele vai se brotar. Quando ele brota, eu teria certeza se é mostarda ou não, por causa do fruto. Então, o Senhor, na palavra de Deus, tem tudo que nós precisamos
está sendo plantado em nossos corações. A palavra de Deus é uma semente, é tudo que precisamos está nessa semente. O que eu sei sobre Deus é por causa de William Tyndale, que deu sua vida para traduzir e fornecer a palavra de Deus em inglês comum. Tyndale deu a sua vida aos 40 anos de idade, para que eu pudesse ter um exemplar da palavra de Deus. Antes disso, a palavra de Deus só estava disponível em latim. E por mais de 1000 anos, a pessoa comum não podia ler a palavra de Deus por si mesmo. Mas um homem de negócios chamado Humphrey Mountford forneceu os recursos para Tyndale traduzir a palavra de Deus para inglês. Eu me lembro quando era criança, minha mãe me levou para uma livraria. Foi várias vezes, não só uma vez. E eu me lembro, até hoje, eu lembro a loja onde ele ficou na cidade de Birmingham, onde eu nasci, de Alabama, estado de Alabama. Eu me lembro olhando os livros da palavra de Deus. Eu ia tirar, com uma rapaz de 8 ou 10 anos, eu senti o couro do livro. Eu olhei várias versões, eu comparei as versões para ver se eu gosto disso ou aquilo. Não é porque eu preciso mais uma Bíblia, porque em casa eu já tinha várias Bíblias. Mas imagina como criança, tendo a palavra de Deus, indo para a igreja com meus pais, assentada ao lado da minha mãe, observando ela marcando na sua Bíblia. Quem marca na sua Bíblia, levante sua mão. Tá bom. Quem marca no seu iPhone? Não pode marcar, tem que ficar colando isso. Eu não vou correr atrás disso, é um outro assunto. Mas para mim, olhando a minha mãe, escutando o pastor, fazendo anotações, eu comecei copiando, observando. Mas a quantia das Bíblias que eu tinha, mas vocês sabem que existe mais que 2.700 povos no mundo que ainda não tem nenhum versículo na palavra de Deus na sua linguagem. Imagina acordando amanhã com uma dificuldade, um problema ou uma coisa boa, sem referência à palavra de Deus. Onde você vai se direcionar a sua vida? Imagina vivendo a sua vida sem a palavra de Deus. E eu, como um garoto, crescendo com várias cópias da palavra de Deus. É uma coisa maravilhosa. Somos muitos abençoados por ter a Bíblia inteira em nossa própria linguagem do coração. Devemos ter cuidado para não desprezar a palavra de Deus. Será que não estamos Tinha marcado, dividido, sublinhado. Eu sabia que essa palavra não ia sair, não. Mas negligenciando o bem mais valioso que temos na terra. Imagina. Eu passei um período na minha vida quando eu tive câncer 2 vezes. E na segunda vez, o Senhor me levou para Salmo 119. E diz que em Salmo 119, versículo 67, antes me disciplinareis, eu vive desviado. Agora, porém, sigo tua palavra de perto. Tu és bom e fazes somente o bem. Ensina-me teus decretos.
e versículo 72. Tua lei é mais valioso para mim que milhares de peças de ouro e de prata. Quando eu tive o câncer, eu fui para a igreja, estava cantando hinos de louvor, estava cantando sobre hinos indo para o céu. O meu coração endureceu. Eu não queria contar isso. Eu não senti alegre. Eu estava sofrendo com essa doença. Eu não sabia se isso vai cortar a minha vida. Eu tinha muitos planos. 17 netos. Minha filha. E para cantar louvores não estava no meu coração. Mas Deus me curou. E Ele me levou. E eu sempre volto para isso. Tua lei é mais valioso para mim. É mais importante, a coisa mais importante que nós temos. A palavra de Deus é forte e suficiente para derrotar ídolos e espíritos malignos. A palavra de Deus é uma substância. É por isso que Jesus comparou uma semente, a palavra de Deus. Devemos aprender a viver do alimento da palavra de Deus. Hebreus 11, 1 a 3 diz: Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não se foi feito do que é visível. O fundamento de tudo é a palavra de Deus. A palavra de Deus contida na Bíblia é a palavra escrita de Deus. É a substância espiritual que forma o fundamento de tudo, é a palavra de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu espero é contuído na palavra de Deus. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é a disponibilidade presente do reino do Senhor. A salvação no Novo Testamento inclui 3 coisas. Às vezes nós só pensamos na primeira coisa, que é perdão dos pecados. É uma coisa maravilhosa. Mas essa não é a única coisa da nossa salvação. Mas pela obra de Cristo, nossos pecados são perdoados pela misericórdia de Deus. Salmo 32 diz: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoado, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquela cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo difinou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, eu confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoastes toda a minha culpa. Para ser um homem perdoado de toda a culpa é uma coisa maravilhosa. Mas às vezes nós vemos escondendo, pensando que podemos esquecer uma coisa, esconder uma coisa de Deus. Impossível. Mas quando nós confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa, Ele nos alivia, tirar todo aquele peso que estamos carregando.
Mas além do perdão dos pecados, a salvação inclui também a formação de caráter à imagem de Cristo Jesus. Devemos ser conformados à imagem de Jesus Cristo, como se diz em Romanos 8:29. Não é apenas o meu caráter, mas para esta igreja, para cada um de nós, tornar transformador em nossa cultura. Esta igreja está aqui nesta cidade, nesta rua, nesta localidade para ser transformadora da cultura da cidade de Belo Horizonte. Não é para a cultura nos transformar, mas é para a igreja se transformar a cultura onde nós encontramos. Mas também, no terceiro lugar, é um grau significativo do poder sobre o mal. Ele nos deu este poder sobre o mal, tanto em nossas vidas, quanto na vida da igreja, de qual fazemos parte. Ele nos deu este poder de vencer o mal. O reino de Deus vem a nós através da palavra. Uma semente é poderoso. Uma semente é apenas uma coisinha seca, talvez não maior da sua unha. Mas você coloca no chão e logo uma planta brota da terra. Você rega e fertiliza e depois de um tempo você vê uma coisa maravilhosa. Talvez uma melancia, uma coisa doce, uma coisa que podemos ver emergindo daquela pequena semente. A semente é o poder para organizar a realidade. Esta semente tem nenhum poder. Mas se você bota na terra, ele vai começar a ordenar, ele vai começar a organizar a realidade. Ele vai pegar a terra, ele vai pegar a água, chupar a água da terra, e ele vai começar a brotar. O poder contido nela quebra a casca. Primeiro a casca tem que quebrar. Eventualmente produzir um pequeno folho. Gente, a palavra de Deus é viva e poderosa, penetrando entre a alma e o espírito. Lembre-se como o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto desses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceram ou não os seus mandamentos. Versículo 3 de capítulo 8 de Deuteronômio. Vou abrir um parênteses. Primeiro domingo no Brasil, chegamos em Campinas, fomos para a escola bíblica dominical. A professora queria nos ensinar, o missionário deve saber os livros da palavra, não é? Então ela começou, Gênesis, Êxodos, Levíticos. Aí eu parei. Foi difícil, mas em capítulo 8 daquele livro, versículo 3, sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Só para os irmãos lembrarem rapidamente, são duas disciplinas espirituais. São muitos, mas deixe-me só lembrar duas para te ajudar a pensar nessa semana. Duas disciplinas espirituais para ajudar de manejo da palavra de Deus. Primeiro, memorização da palavra de Deus. Guardei tua palavra em meu coração para não
pecar contra ti. A luta que nós enfrentamos é contra o pecado. Romanos 7. Nós temos que colocar essa palavra de Deus em nossos corações, porque nem sempre estamos carregando a palavra, nem no iPhone, mas está dentro do nosso coração. Quando Trude estava dando luz para nosso último filho no Rio, Davi, ele nasceu com dificuldades e não sabia se ele ia viver ou não. E logo após, Trude teve que ter uma cirurgia de emergência. Então eu estava com os dois, não sabendo se eles vão viver ou não. E eu começou a cantar um hino. Não é um hino, eu acho que talvez é um hino. Eu nem sabia de onde veio. Mas a palavra do hino veio de Isaías, capítulo 43. Deus trouxe aquela mensagem naquele momento da importância de memorizar a tua palavra. É quando você tem uma crise, um fogo na sua vida, você pode ver imediatamente o Espírito Santo vai trazer. Diz, não temem, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, eu estava passando águas profundas. Filho, não sei se ele vive ou não. Esposa, se ela vai sair da cirurgia, não sabia. Estarei ao seu lado, colado ao meu lado. Quando atravessar os rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Eu cantei aquela música. Quando a Trude está na sala de cirurgia, eu estava cantando. Eu pedi ao meu cunhado, o ministro de música, e ele me mandou. Eu tenho uma cópia daquela música que ele me mandou em 1987, está na minha Bíblia em casa. Cada dia eu estou olhando isso para a prova de Deus. Mas depois memorização é uma outra disciplina que eu quero te falar para lembrar. Meditação. Meditação na palavra de Deus. Salmo 119:15. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos. Então, desta manhã, eu espero, depois com toda essa dificuldade de entender, e que o Espírito Santo falou ao seu coração, que vocês podem ser encorajados de cultivar essas disciplinas espirituais na sua vida, que vocês sejam discípulos de Jesus Cristo, que temem a Deus e glorifiquem seu nome, onde o Senhor te leva. Amém.